nós teremos agora a Laura Salles, fundadora da Pluri BR, especialista em diversidade e inclusão pela Cornell University, com experiência, inclusive, internacional. Então, com grande satisfação, a palavra Laura Salles. Bom, obrigada, doutor Geraldo, obrigada pela apresentação. É um prazer estar com vocês, parabéns aí pelo sucesso do fórum, participar do FOPA e falar sobre a retomada, né, do crescimento de diversidade e inclusão nesse painel, é um grande prazer. Vou contar também com a presença da Anne, que é fundadora do Instituto Nelson Williams, que já vai se apresentar também e falar um pouquinho. Mas a gente também está à espera da Gabriela Mansur, vamos ver se ela consegue se conectar. Mas a gente vai começando então o nosso bate-papo, vai começando a falar um pouco desse tema aí que tanto nos encanta. Bom, a Anne, assim como eu, né, eu sou um pouco mais recente agora nesse caminho de diversidade e inclusão, mas a Anne é uma apaixonada pela inclusão social, ela já trabalha com isso no Instituto Nelson Williams há um tempo. Claro que agora, com a situação de vulnerabilidade da pandemia, as coisas aceleraram e há muito mais pessoas precisando aí de um suporte, mas deixo ela se apresentar e aí já começo com perguntas para a gente começar o nosso bate-papo. Muito obrigado, Laura Salles, e é uma alegria. Laura, querida, muito obrigada pela introdução. Agostinho, quero agradecer o convite do Agostinho, do nosso querido Gilberto também, e muito obrigada, doutor Geraldo, pelo carinho aí com o doutor Nelson e comigo, e com o nosso instituto, com o nosso escritório. Laura, acho que diversidade é uma paixão nossa, né? Eu fundei um instituto em 2017, então é um instituto novo também, então não tenho tanta experiência assim. É a experiência de vida dos anos de atuação, que eu falo que desde quando eu me entendo por gente, eu atuo no terceiro setor, de diferentes formas e aí amadurecendo ao longo do tempo e assim como você, adquirindo ferramentas e um olhar diferente para as estratégias, para os programas e para as iniciativas que nós nos aproximamos. O Instituto ele foi fundado com foco no empoderamento e na emancipação social, por meio de programas e iniciativas focadas em educação e direito, fortalecendo o exercício da cidadania e da democratização de oportunidades. O Instituto ele tem um comprometimento com equidade, com igualdade e com justiça social. Então, igualdade para que todos sejam portadores e tenham acesso aos seus direitos, tenham seus direitos reconhecidos e tenham oportunidades. A gente acredita muito nessa democracia. A gente acredita na equidade para que a gente olhe as particularidades de cada um desses indivíduos e trabalhe com ações para que elas sejam inclusivas. E a justiça social para que a gente faça, sim, todos esses valores, esses direitos, eles realmente acontecerem de forma efetiva, para que a gente veja a justiça sendo feita. Então, o Instituto Nelson Williams, vou até aproveitar um pouquinho, Laura, só para fazer uma introduçãozinha para quem não conhece o Instituto ainda. Então, temos aí quase 5 anos de atuação. São mais de 24 mil pessoas impactadas diretamente através dos nossos programas. São programas que a gente atua no território e atua de diferentes maneiras. Temos os nossos programas internalizados dentro do Instituto, estamos falando de 4 projetos que formam parte de um grande guarda-chuva, de um grande programa com foco em cidadania, em direito. Então, temos direito dos refugiados, direito da mulher, direito da família, abordamos diversidade étnico-racial, abordamos direito da mulher também, direito do trabalho, e também temos as outras iniciativas que nós trabalhamos através de editais que são contemplados pelos nossos recursos, e trabalhamos com 7 editais no momento, 7 projetos contemplados por esses editais. Então, são projetos que, inclusive, hoje eu estou encerrando um dos projetos de empreendedorismo em Pernambuco. Estamos com a nossa equipe lá, é o nosso time do Instituto Nelson Williams, encerrando um dos nossos grandes projetos em parceria com o Coque Conecta. Então, a gente trabalha nas nossas ações com pilares
de capacitação, de empregabilidade, de participação política, protagonismo juvenil. Também trabalhamos com o afroempreendedorismo. Então, a gente trabalha com uma multiplicidade de assuntos para ver essa pluralidade na nossa sociedade. Então, esse é um dos nossos comprometimentos. Agora eu tô, Laura, só me corrige se a minha internet está boa para falar com você, que eu estou achando aqui que para mim... Assim, tanto vídeo como voz. Maravilha. Então, isso são os nossos projetos, eles são todos para que a gente trabalhe devolvendo a cidadania para esse indivíduo, fazendo com que ele exerça a cidadania da melhor forma possível. Então, a gente acredita que uma sociedade justa é uma sociedade que a gente enxergue e a gente veja algo plural, diverso, e não mais do mesmo. Boa, obrigada, Anne. Bom, a gente, nesses últimos tempos, né, nos últimos meses, a gente reparou também um despertar de muitas empresas. Vocês já tinham esse trabalho anterior, mas muitas empresas começaram a despertar realmente para a questão de diversidade e inclusão. Agora já não é mais uma questão que pode ser não considerada, né? Que pode ser, as pessoas podem fechar os olhos, seja aí por amor ou pela dor, as empresas estão tendo que se conectar e repensar suas políticas de diversidade e inclusão. A gente se complementa muito bem a nível de instituto e a nível da Pluri também. Nós somos uma escola de ensino híbrido, então de diversidade, equidade e inclusão, que apoia as empresas nesse processo de desenvolvimento dos pilares de diversidade e inclusão. Anne, se você quiser começar me contando aí o que te motivou para liderar o Instituto e o que te motiva para continuar com esse propósito de realmente trabalhar a inclusão social nesses diversos pilares de diversidade. Quando fundamos o Instituto, uma das nossas grandes questões era a história do nome, da pessoa que leva o nome do Instituto, que é o Nelson Williams, o Dr. Nelson Williams. Ele tem uma história de desafios e de buscas por essa oportunidade no mercado. Então, de buscas por estar, por ser participante, considerado nas decisões, nas decisões da sociedade. Então, você ser considerado como indivíduo e ser considerado como partícipe disso. Como todos nós, cidadãos, deveríamos ser considerados, mas infelizmente ainda não é a realidade. Então, quando a gente funda um instituto, a gente pensa nisso, como democratizar as oportunidades para que os cidadãos se sintam visíveis, se sintam participantes dessa organização, dessa comunidade global, se sintam empoderados na real função do eu posso ser participante dessa sociedade, eu sou relevante sim para essa sociedade, como todos os indivíduos deveriam se sentir, e não apenas uma parcela da população. Então a gente queria democratizar as oportunidades de acesso, democratizar o conhecimento, para que também essas pessoas que estivessem recebendo o nosso conteúdo, que eles tivessem ferramentas para quando eles acessassem esses espaços, eles terem capacidade técnica para assumirem esses locais. Então, foi o pilar, a base de começo mesmo, o startar do Instituto, foi essa diversidade, para que a gente visse uma sociedade global, para que a gente visse uma sociedade diversa e plural. Todos os nossos educandos, uma dos nossos skills, isso tanto nos nossos programas de cidadania, quanto nos programas que a gente fala sobre empoderamento, sobre empreendedorismo, afroempreendedorismo, todos os nossos programas e projetos e as nossas iniciativas, a gente traz muito esse enraizado, algo que quase você não consegue tangenciar, você não tangencia muito bem, desculpa, você fazer parte da sociedade, você pode, você deve ser escutado, você deve ser participante, você deve se apropriar dos seus direitos. Então, a gente, além de entregar o conteúdo, a gente também desenvolve esse outro lado, para que ele se sinta assim, incluído, e para que ele busque esse espaço. Anne, puxando o gancho aí, que você falou bastante de empoderamento, o que você acha que são as facilidades hoje e as barreiras para projetos de diversidade e inclusão em prol aí do empoderamento de maiorias marginalizadas? Você falou bastante realmente de empoderar a todos, né? De ter aí os mesmos direitos e tudo isso para conseguir uma inclusão social. Então, o que você acha aí que são as barreiras e as facilidades?
Ó, as facilidades, eu acho que nós temos hoje intenção. Então, como terceiro setor, a gente tem dois trabalhos. Um são os projetos que nós já fazemos ao longo dos anos. Então, a gente tem, sim, organizações e institutos muito sólidos e comprometidos para dar ferramenta para as situações de mais vulnerabilidade social, para que eles transformem essas regiões, transformem a vida dessas pessoas. Como terceiro setor também, eu tenho um trabalho de internalizar que tudo que eu faço e dos meus projetos também seja visto internamente dentro da minha organização. Então, toda essa pluralidade também tem que estar dentro da minha organização e eu tenho que empoderar também a minha equipe, eu tenho que dar ferramentas para a minha equipe crescer, eu tenho que ter uma equipe plural e é o que o Instituto Nelson Williams busca. Agora, eu tenho de barreiras, em especial, a gente tem aí até uma pesquisa da PwC, que fala que 76% das empresas, elas declaram que elas trabalham com diversidade e inclusão. Porém, a mesma pesquisa fala que apenas 22% dos funcionários, eles percebem essa diversidade e inclusão dentro das empresas. Então, muita gente vê essa pesquisa e fala assim, epa, isso daí, então quer dizer que muitas fazem um trabalho de fachada. E eu acredito que não, Laura, eu acho que não é um trabalho de fachada, mas talvez um trabalho que não seja ainda compreendido com a profundidade necessária. Então, hoje, a diversidade, muitos falou antes de mim aqui sobre a importância da diversidade, a importância da gente adotar políticas e o quanto as empresas estão voltadas para isso, e é real, as empresas estão voltadas para isso, mas como que a gente vai materializar isso para que não seja um discurso só de redes sociais e só de marketing da empresa, é um pouco mais delicado, um pouco mais sério, e isso é uma barreira a ser transposta. Então, eu acredito que isso é um trabalho que a gente já faz dentro do grupo. Então, o Instituto Nelson Williams, ele é uma iniciativa social do Grupo Nelson Williams, né? Anteriormente do Nelson Williams Advogados, hoje já é entendido como grupo empresarial, e que também já é feito internamente várias medidas. A gente já tem um comitê de diversidade que já vai sendo trabalhado ali na matriz, assim como está sendo trabalhado em várias empresas, para que a gente efetive essa diversidade dentro das empresas. E a partir, Laura, se você me permite até chamar uma atenção para que a gente entenda que diversidade não é só diversidade, a gente até viu o vídeo, eu gostei bastante, não é só diversidade étnico-racial, não é só diversidade de gênero, a gente tem sim uma diversidade étnico-racial, a gente tem uma diversidade aí religiosa, a gente tem uma diversidade etária, então a gente tem os 50 mais, tem a população LGBTQI+, temos temos aí uma infinidade. Exato, o PCD. Então, a gente tem aí, inclusive, o PCD, eles pontuam bastante que durante uma busca por diversidade do PCD dentro das empresas, no momento da entrevista, não é considerado as suas competências técnicas, que é muito mais considerado qual a deficiência que aquele portador tem, então, que aquele indivíduo tem. Então, para a gente ter um cuidado mesmo e se aprofundar no tema, eu queria até, se você me permitir, colocar algumas coisas. Quando a gente fala de diversidade dentro das empresas, que é a barreira, e eu falo de barreira porque a gente prepara os indivíduos para que eles estejam dentro das empresas de vocês. Então, a gente prepara uma sociedade para que ela tenha acesso às empresas, ao poder econômico, para que eles acessem isso com oportunidades de negócio, com oportunidades de crescimento, para que eles exerçam sua dignidade como um todo. Não é só saber os direitos, mas é poder exercê-los. E a gente também entender, dentro da minha empresa, eu vou aderir à diversidade, ela vai ficar só no discurso, eu consigo internalizar, eu consigo trabalhar com metas, eu consigo entender qual é o meu cenário atual, eu consigo trabalhar com metas para o futuro, eu consigo aumentar a quantidade de mulheres em cargos de chefia, a quantidade de pessoas negras nesses cargos, pessoas com deficiência, como que eu vou trabalhar essa pluralidade com metas, com algo palpável? Vamos criar comitês, qual vai ser a independência desses comitês, como eu vou enxergar esse comitê dentro das empresas, vamos ter uma transformação continuada para
profissionais, que é de extrema importância. Então, olhar toda essa diversidade como uma barreira, mas também com essas ferramentas para que a gente possa superá-las. Eu tenho pontuado bastante, tanto no grupo, a gente tem tomado diversas medidas que estão sendo muito satisfatórias para que a gente enxergue essa inclusão efetivamente e quanto com os nossos clientes e parceiros, para que juntos a gente consiga transformar isso e dar mais acesso. E eu não sei se você, pela Pluri, acho que deve observar também o mesmo caminho para que a gente saia desse discurso e para que a gente, sim, tenha uma sociedade e principalmente a questão ali do segundo setor da economia mais plural, com mais vejamos, principalmente em cargos de poder, uma diversidade efetiva. Anne, concordo 100%. Inclusive, muito se fala agora de diversity washing, né, que é realmente esse movimento por desconhecimento, muitas vezes, de realmente promover a diversidade em comunicação, em algumas falas, mas realmente não ser uma mudança completa. Mas é o desconhecimento. Eu acho que é para isso que vem empresas e institutos como o Nelson Williams, que fazem um grande trabalho para ajudar as pessoas a entenderem também qual é o processo da diversidade, como a gente pode trabalhar realmente com ela para que essa inclusão seja cada dia mais positiva, né? E que haja mais segurança psicológica, que os profissionais consigam realmente exercer suas funções e terem oportunidades aí equitativas. Bom, muito obrigada, Anne. Nosso tempo é super curto, mas foi um ótimo bate-papo. Obrigada por contar um pouquinho aí do Instituto Nelson Williams. Foi um prazer. Eu espero que as pessoas que também estão nos ouvindo tenham curtido tanto quanto eu, que adorei estar aqui te ouvindo também e sabendo um pouco mais do Instituto. Também agradecer a Cláudia Pirani e o professor José Vicente, que antes de nós aí nos ajudaram e contaram vários dos dados de como vem crescendo a diversidade e inclusão e como é benéfico para as empresas, como aumenta a performance, rentabilidade, enfim, e que realmente tem aí um retorno muito positivo para organizações, empresas e para a sociedade como um todo. Então, obrigada aí a todos que falaram de diversidade. É um tema que a gente realmente precisa colocar na pauta. Laura, posso só falar aqui? O Luiz Trindade mandou uma pergunta para a gente. Ele quer saber como entrar no projeto social e utilizar o espaço público que temos para beneficiar jovens e também crianças e famílias como um todo. Luiz, como a gente já encerrou aqui, mas eu peço para que você procure, até a gente troca uma figurinha, conversa e evolui aí. Certeza pode surgir uma parceria muito interessante entre o Instituto e vocês, tá bom? Eu vou deixar meu e-mail, ane@inw.org.br. E estou aqui à disposição, Luiz. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Agostinho. Obrigada, doutor Geraldo.